Linha Direta Linha Direta com o Povo. Política. A gente conversa agora com a deputada federal pelo PSL, Bia Kicis. Ela é advogada, procuradora do Distrito Federal, aposentada, foi eleita deputada federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2018, pelo PRP, com 86.415 votos. A deputada Bia Kicis é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Deputada, a gente agradece imensamente a disponibilidade da senhora falar conosco na tarde desta quinta-feira. Deseja um ótimo dia, senhora. Eu já vou começar a entrevista perguntando, de fato, como é que a senhora está vendo e vivenciando todo o momento que a gente vive com respeito à própria pandemia do coronavírus. Como é que estão os cuidados pessoais e como é que a senhora está enxergando esse momento pelo qual a gente está passando. Muito bom tê-la aqui conosco. Ótima tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Linha Direta com o Povo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse é um momento que a gente tem bastante apreensão, até porque a gente percebe que essa pandemia é algo absolutamente novo com o qual estamos lidando, uma pandemia dessa forma, com um vírus tão contagioso, mas ao mesmo tempo a gente percebe que os governantes estão muito perdidos e querem forçar, né, a gente a seguir aí a orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde, que parece mais perdida ainda nesse processo. A cada dia uma nova orientação que desdiz a orientação anterior. Então o que a gente percebe é que a gente precisa, de alguma forma, encarar o que está acontecendo e a gente precisa seguir em frente, porque veja bem, Fernando, já estão falando agora que quem foi infectado já pode ser reinfectado de uma nova onda e não vai parar isso nunca, só que a vida não para. Então eu vejo que nesse momento nós temos que tomar cuidado, os cuidados básicos de higiene, de você evitar aglomerações desnecessárias, mas que a vida tem que continuar, as pessoas precisam voltar a trabalhar, as crianças precisam voltar a estudar, porque os danos que esse isolamento, que não tem base científica, está causando, podem ser piores que o próprio vírus. Pois é, e a gente vive um momento, a senhora falou aí a respeito dos governantes, e a gente nota que há muita divergência, né, muitas vezes entre o que o governo federal prega, o que o presidente Bolsonaro prega, o que os governadores pregam. Como é que a senhora vê essa divergência, né, no sentido de, a nível federal, um pensamento, uma vertente de pensamento, e muitas vezes a níveis estaduais, vertentes diferentes, e acaba virando, de alguma forma, até mesmo uma disputa. Como é que a senhora vê esse cenário, essa divergência? Eu vejo que houve uma politização muito grande e que o Supremo Tribunal Federal entrou na história para esvaziar os poderes do presidente Bolsonaro. O que o presidente Bolsonaro disse desde o início não era que prefeito, governador não podia orientar nas suas cidades e seus estados. Óbvio que não é isso. Mas o que ele queria, o que ele disse desde o início, é que era preciso que a gente desse atenção à pandemia, desse atenção a outra doença, que é o desemprego, que é a depressão, que é o fato das pessoas morrerem em casa de infarto e outras doenças com medo de ir ao hospital, que os próprios hospitais estão muitas vezes se negando a fazer outros tratamentos. Então, o que eu considero é que houve muito erro em nome de uma ciência que não existe nesse caso. Ninguém se baseou em ciência alguma para coisa nenhuma, tá? E o que a gente vê é uma série de desacertos, mas uma coisa eu observo e falo de uma forma com muita veemência. Se a pandemia é nova e a gente não conhece muito sobre ela, os direitos e garantias individuais que estão na Constituição, esses não são novos, não. Esses estão ali há muito tempo e é para serem seguidos. E, no entanto, a gente tem visto governadores, prefeitos passarem por cima dos nossos direitos individuais, a ponto de prender uma pessoa que está caminhando na praia, querendo pegar um sol, querendo se manter saudável, sem proximidade com ninguém, pegar uma pessoa dessa, algemar, levar para uma delegacia, então fechar lojas, trancar com cadeado. É
tanta violência que eu tenho assistido, que eu te garanto que isso me preocupa muito mais do que o vírus. Bom, deputada, a senhora falou aí a respeito do isolamento social. Eu queria ouvir qual que alternativa que a senhora acredita como a melhor nesse sentido, de não isolamento, de isolamento vertical, o que é que seria, na opinião da senhora, o mais recomendado, e aí aproveitando também falando da própria hidroxicloroquina, que é outra coisa que gera alguma polêmica, né? Muita gente a favor e tantas outras contra também. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou médica, eu não sou a pessoa indicada para dizer que tipo de isolamento deve ser feito. O que eu não admito é que governadores, prefeitos, governantes, até o Supremo, digam estar baseados na ciência para impor a sua truculência. É isso que eu não aceito. O presidente Bolsonaro nunca fez isso. Ele quis dialogar com a sociedade. Então, ele quis dizer para as pessoas, olha, é preciso cuidar também da questão dos empregos, porque mais pessoas vão morrer de fome do que do vírus. Então, a gente precisava ir testando soluções em cada cidade do país e ver, olha, se nessa cidade não está tendo ainda pandemia, o vírus não chegou, por que fechar o comércio aqui? Por quê? Por que fazer hospitais de campanha se aqui não tem nenhum caso de vírus? E foi isso que aconteceu. Lá em março começaram a fazer isso. Agora que é inverno, que é um clima melhor para o vírus, tem cidade que está reabrindo, quando talvez fosse o momento de estar fechando, isolando mais as pessoas. Então era preciso ter tido mais diálogo, era preciso ter tido mais tolerância, era preciso ser examinado caso a caso, ao invés de querer tratar o Brasil desse tamanho como com uma solução genérica para tudo. Isso não funcionou e continua não funcionando. O Brasil tem um número de mortes muito grande, muito elevado, tá? E tem mais querem jogar a culpa no presidente, sendo que tudo que fizeram foi seguir as determinações dos governadores e dos prefeitos, por ordem do Supremo. Bom, deputada... Com relação à hidroxicloroquina, que você perguntou, também não tem uma ciência que diga, olha, funciona ou não funciona. Cabe aí ao paciente, junto com o seu médico, decidir, porque se você não tem opção nenhuma, e você pode testar, tomar um remédio para ver se isso te ajuda, não é? Então, eu acho que tem que ser uma decisão de cada um com o seu médico. O que não dá é para prefeitos ou governadores ficarem escondendo o remédio e impedindo que a população tenha acesso. Eu sempre trabalhei no sentido de que se ofertasse para as pessoas que são atendidas pelo SUS as mesmas possibilidades que são dadas às pessoas que têm convênios e médicos particulares. Então, se essas pessoas podem optar, e aí alguém pode dizer, não, eu não quero tomar hidroxicloroquina, porque a ciência não disse, não bateu o martelo, eu não quero tomar, essa pessoa tem que ser respeitada. Se o médico não quer prescrever, o médico particular para aquele paciente, o médico tem que ser respeitado. É a soberania da clínica médica. Agora, se o médico quer dar e o paciente quer tomar, o que não pode é o Estado querer proibir. Estamos conversando com a deputada federal Bia Kicis. Eu falava no começo da entrevista, deputada, que a senhora é da base de sustentação do governo Bolsonaro. Sim, na Câmara Federal. Com muita honra, com muito orgulho. Pois é. Agora, esta base sofreu algumas alterações, né, desde a eleição. Por exemplo, a gente teve o caso da deputada Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota, que deixaram a base de sustentação do governo Bolsonaro, assim como aqui na cidade também a deputada Daiane Pimentel, do PSL, foi uma das que optaram também por, não sei se a gente poderia dizer desembarcar do governo, mas sair de uma base de sustentação do governo na Câmara Federal. Como é que a senhora viu esses movimentos, a própria questão da Regina Duarte também, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taches? A gente teve algumas modificações, né, tanto na base de sustentação como na equipe do governo também. Como é que a senhora vê esses movimentos? A gente não pode misturar todos os casos que são diferentes. Por exemplo, o Nelson Taches, o ministro da Saúde, ele saiu de uma forma super elegante, preferiu não continuar no governo, mas saiu respeitando o presidente, sendo agradecido pelo tempo que ficou lá, embora pouco tempo. Outros saíram atirando, falando mal.
querendo culpar o presidente. O que eu vejo de comum dessas pessoas, como Sérgio Moro e o ministro Mandetta, e Joyce Hasselmann, própria e Jair Pimentel, é que são pessoas que não pensam duas vezes antes de trair alguém que os colocou onde eles estavam. Então, essas pessoas só chegaram onde estavam graças ao presidente Bolsonaro. E não tiveram o menor escrúpulo em sair falando mal. A Joyce pediu até o impeachment do presidente. Quer dizer, é uma vergonha. Então, eu acho o seguinte, limpeza na base tem que haver. Vai fazendo profilaxia e vai saindo quem não presta, entendeu? Isso é normal em qualquer processo. Agora, a gente vai remontando a base também. E não quer dizer que todas as pessoas que sejam base, que sejam aliadas, sejam pessoas profundamente ligadas ao presidente, não. Nós temos aquelas pessoas que são ligadas ao presidente e tem aquelas que se aproximam porque a política é dessa forma. Se aproximar e se afastar é coisa que acontece. O que eu acho que não é aceitável são as traições. Oi, 12 horas e 17 minutos. A senhora escuta bem a gente, deputada? Escuto perfeitamente. Sim, certo. Bom, e a senhora falou aí nessas alterações na base de sustentação, né? Até como uma espécie de faxina mesmo. Como é que está hoje a base de sustentação no governo Bolsonaro? Como é que estão as aprovações dos projetos? Como é que está? O governo está representado de uma forma que consegue, de fato, ter aquela governabilidade de aprovar os seus projetos? Como é que a senhora enxerga o cenário hoje na Câmara Federal? Olha, eu enxergo que hoje a base do governo está bem ampliada, graças à aproximação daqueles políticos que são de partidos do centro, que não são, né, como eu falei, não são pessoas próximas, ligadas, não se elegeram por causa do Bolsonaro, mas estão fazendo política, né, estão se aproximando do governo, estão aprovando os projetos, isso é que é importante. E é importante também manter aquela postura inicial do presidente de que não vai haver corrupção no seu governo. Não havendo corrupção, ou claro, você não tem como controlar todo mundo, os ministérios são enormes, pode acontecer, só que nesse caso as pessoas têm que ser imediatamente afastadas e punidas, né? Afastadas. Agora, com relação à base do governo, hoje a gente pode dizer que a gente está mais tranquilo, porque ela foi ampliada e os projetos estão sendo finalmente pautados, votados e aprovados. Bom, por falar em projetos na Câmara Federal, a gente tem alguns que tratam a respeito do combate à fake news. Na opinião da senhora, a gente deve ter eficiência nesse sentido, de coibir disseminação de notícias falsas, tendo em vista até que esse ano também é um ano de eleição e gera uma preocupação muito grande. Olha, eu digo o seguinte, a maior estupidez que a gente pode fazer é delegar para o Estado o controle do que é verdade ou o que é mentira. O Estado ou alguns órgãos que sejam ligados ao Estado, como essas agências de fact-check, que são eleitas, segundo a lei, segundo o projeto de lei, né, serão nominados aí também por um comitê, que o Estado tem interferência nisso. Isso é um grande absurdo. A sociedade é que tem que se autorregulamentar. Se eu vejo que alguém espalha mentiras, posta notícias que não são confiáveis, eu não vou mais seguir essa pessoa, não vou ler essa pessoa. E desinformação a gente recebe todo dia da mídia. A mídia todo dia planta uma fofoca, uma mentira. Vamos ver aquele caso mesmo da Maju, da Globo, que acabou de dizer que numa cerimônia com os médicos no Planalto, ninguém prestou homenagem aos mortos pelo Covid. E nós mostramos 1 minuto de silêncio, o presidente, os ministros, eu que estava lá como parlamentar. Então, assim, mentira tem todo dia desde que o mundo é mundo. Fake news é outra história. Fake news não é quando você posta uma coisa enganado, que você recebeu aí de uma tia do Zap, achou que fosse verdade, postou na sua rede, constatou que não era real, pediu desculpas e apagou. Isso não é fake news. Fake news é quando você tem como que uma organização mesmo que está ali pronta para enganar a sociedade, como muitas mídias fizeram, por exemplo, durante mais de 15 anos, que diziam que não existia o Foro de São Paulo, que isso era maluquice, invenção. E hoje todo mundo já sabe que existe o Foro de São Paulo, que é uma associação criminosa para espalhar o comunismo na América Latina. Então, isso é fake news. E não somos nós que usamos as redes sociais que fazemos fake news. Sabe por quê? Porque para a gente desmontar
esquerda, você não precisa contar nenhuma mentira, é só mostrar a verdade. A gente não precisa de mentira para destruir a esquerda. Bom, e por falar no que é mentira, no que é verdade, eu queria questionar a senhora que está muito próxima do governo, até teria muito mais propriedade para falar sobre isso. A gente tem visto aí notícias surgindo a todo momento de um possível desalinhamento no momento entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. Algumas notas dão conta até de que ele estaria sendo, entre aspas, fritado dentro do governo. Existe isso de fato, deputada? A senhora que está bem próxima, a senhora observa algo do tipo? Há divergências ou segue o Paulo Guedes como braço direito econômico do presidente? Foi muito bom você perguntar isso. Eu ontem mesmo postei no meu Twitter após estar com o presidente Bolsonaro numa reunião. Paulo Guedes estará hoje na live com o presidente, a não ser que aconteça algum problema, que o presidente está viajando, algum problema que ele não consiga chegar a tempo, mas estará na live com ele. E o presidente ontem falou, mais uma mentira. Gente, isso é intriga. A imprensa, a mídia não cansa de fazer intriga, querer plantar mentira. Isso sim é fake news, porque eles têm um objetivo com isso, que é enfraquecer o governo, quer deixar as pessoas angustiadas, sem confiança. A nossa economia vai indo muito bem, apesar da pandemia, tá? O Brasil, ele segue bem, o PIB está melhor do que o esperado, as perdas são menores do que o esperado, e o Paulo Guedes é o mestre que está conduzindo a economia, e o presidente é o grande líder que confia completamente no Paulo Guedes, e o Paulo Guedes sempre tem afirmado que confia muito no presidente. Eu posso afirmar isso como uma pessoa que apresentou o ministro Paulo Guedes para o presidente. Eu sempre converso com eles e eles estão mais firmes do que nunca. Estamos conversando com a deputada federal Bia Kicis. Deputada, recentemente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou que gostaria de ter uma correção de rumo na Operação Lava Jato e que também seria a opinião aí, inclusive, dele em relação ao STF e o governo federal. Como é que a senhora viu essas declarações falando sobre esses três, governo federal, STF e Operação Lava Jato, que de acordo com ele precisaria de uma correção de rumo? Eu acho que correção de rumo sempre pode haver, sempre que houver abusos, né? Que houver excessos. A Operação Lava Jato, ela é uma instituição nacional e ela continua surtindo seus efeitos, continua de vento em popa. Tanto é que a gente tem visto aí várias operações, né? Inclusive essa semana o secretário de Saúde do Distrito Federal preso provisoriamente por possíveis desvios, né, nas verbas aí do escândalo que já é conhecido como Covidão, né? Então a Lava Jato é uma instituição do país, ela não pertence a ninguém. Todo brasileiro que preste tem que sim homenagear a Lava Jato, torcer que ela continue operando aí, né, fazendo seu trabalho, dando resultados para a limpeza desse país. Agora, há excessos. Quando há excesso, quando há algum desvio de finalidade, como, por exemplo, essa base de dados que os promotores de Curitiba levantaram e não querem compartilhar com o chefe, que é o procurador-geral, isso é um absurdo. Não pode haver esse tipo de sigilo dentro da própria instituição. O chefe tem que ter acesso. Então, quando há certos desvios de rumo, tem que consertar. Mas a Lava Jato, ela tem que ser preservada. Bom, para a gente encerrar, deputada, esse ano tem eleição. A senhora é ativista na pauta do voto impresso como fator de segurança para o eleitor, né? Como uma possibilidade de auditoria, inclusive, na votação, a gente ter o voto impresso ali. A senhora mantém essa visão? O sistema eleitoral brasileiro, na situação que está, na opinião da senhora, possui falhas? Possui falhas, ele é vulnerável, não sou eu que estou dizendo, né? São os peritos da polícia que são legitimados por lei para atestar a segurança, atestaram que ela não é segura. Então, nós precisamos do voto impresso, infelizmente não vamos ter esse ano, e pelo visto não teremos nem a biometria, porque o ministro Barroso disse que quando você coloca o dedo ali para a biometria pode passar vírus, mas quando você vai lá e visita o seu voto, que outra pessoa fez antes e outra vai fazer depois, aí ele não vê perigo de contaminação. Então a gente tem todo o direito, como eleitor e cidadão, de ficar desconfiado.
Eu não estou aqui afirmando se tem fraude ou não tem fraude. Eu estou afirmando que o nosso sistema é vulnerável, ele é passível de fraude, sim. E o voto impresso ele diminui tremendamente a chance de fraude. Então, eu vou continuar lutando pelo voto impresso. Não é voto manual, não é para botar na cédula de papel. Você vota na urna eletrônica e confirma o seu voto que é impresso, você confere. Se foi impresso, está igualzinho que está na máquina, o que você digitou, você confirma, ele cai numa urna, você não leva o seu voto para casa, você não vai dar satisfação do seu voto para ninguém, ninguém vai poder te controlar, o voto cai numa urna e em caso de desconfiança, um partido político desconfie, alguém desconfie, você pode fazer a recontagem, confirmar se o que está na urna física é igual ao que está na urna digital. Se não for igual, prevalece o que está na urna física. É muito simples, é feito assim em vários países do mundo. O Brasil, para você ter uma ideia, é o único país do mundo que a gente tem voto digital, né, urna eletrônica e não tem o voto impresso. Por que nós somos diferentes do resto do mundo? Será que o nosso TSE é tão maravilhoso assim, que consegue fazer um sistema único no mundo que não tem falhas? Que não consegue ser hackeado, quando o sistema de banco é hackeado, o telefone é hackeado, tudo mais no mundo é hackeado. Então, eu digo, ou então nós somos eleitores vira-lata, de segunda categoria, que não merecemos a segurança que os outros eleitores do mundo têm. Bom, deputada, eu falei que estava encerrando, mas já que falamos de eleição, quando for oficializado o Aliança pelo Brasil, a gente pode dizer que a senhora estará nele, acompanhando o presidente Bolsonaro? Estarei com o presidente Bolsonaro onde ele estiver. Vamos continuar lutando pela Aliança pelo Brasil, estamos firmes na coleta de assinaturas, vamos trabalhar por esse partido. Agora, a gente tem que ter um plano B, tá, gente? Porque a gente sabe que tem muita gente que não quer que a Aliança saia. Dentro do próprio TSE tem ministro que não quer que o partido seja criado, então a gente não pode apostar todas as fichas nessa única carta. Então vamos continuar trabalhando pela Aliança, mas se o Aliança não sair a tempo das próximas eleições, não por falta de empenho nosso, o que acontecerá? O presidente terá que ir para algum partido para se reeleger e nós iremos junto com ele para onde ele for. Deputada, a gente agradece imensamente a disponibilidade da senhora falar conosco. Desejo uma ótima tarde à senhora, que a gente passe por esse momento de Covid, eu tenho dito isso a todos, né? Independente do posicionamento de cada um, acho que todo mundo quer que isso passe logo, para que a gente volte a ter uma vida normal, né? Grande abraço para a senhora, muito obrigado, tá? Olha, um grande abraço para todos os ouvintes, um ótimo dia para vocês, muita saúde, muita paz, muito amor, e vamos em frente, prosperidade para nós também. Um abraço. Grande abraço, conversamos então